E aí, moçada, com de coração de Jesus, tudo tranquilo? Espero que sim. Mais uma vez com vocês, professor Samuel, e hoje vamos dar continuidade àquela nossa aula sobre tecnologia de DNA. E hoje nós vamos falar sobre o exame de DNA propriamente dito e o projeto Genoma Humano, que começou há algum tempo, desde lá da década de 90, e ele vem cada vez mais ganhando adeptos e ganhando também novas perspectivas para o futuro dessa ciência da engenharia genética, ok? Então, galera, o que acontece? O exame de DNA ele foi desenvolvido em 1984 por um pesquisador chamado Alex Jeffreys, na Universidade de Leicester, da Inglaterra. Inclusive, esse camarada acabou sendo agraciado com o título de Sir, né, pela rainha lá na Inglaterra, devido aos seus estudos, à sua contribuição à ciência. E esse cara aí, esse pesquisador, ele acabou utilizando duas ferramentas. Uma, que é a enzima de restrição, que nós já falamos sobre isso na aula passada, e a técnica de eletroforese. E o que acontece? Por que o exame de DNA ele é tão garantido biologicamente? Nós temos que pensar que todo e qualquer ser vivo ele possui uma quantidade específica de cromossomos. Pode ser um, como as bactérias, podem ser vários, como é o nosso caso, por exemplo, nós temos 46 cromossomos. A partir do momento que você tem a fecundação é a união, então, do ponto de vista lógico da reprodução sexuada, da união de um gameta masculino com um gameta feminino. Durante esse processo de fecundação, durante a formação de um novo indivíduo, nós temos ali toda uma mudança, uma organização desses cromossomos. E aí o que acontece? Eu tenho que lembrar também, do ponto de vista humano, cada cromossomo que nós herdamos, metade vem dos nossos pais e metade vem das nossas mães. Ou seja, 50% dos meus cromossomos têm origem paterna e 50% dos meus cromossomos têm origem materna. E esses dois cromossomos, vamos pegar, por exemplo, o cromossomo 1. Né? O cromossomo 1, eu tenho um cromossomo 1 que eu herdei do meu pai e um cromossomo 1 que eu herdei da minha mãe. E aí o que acontece? Esses cromossomos iguais são chamados de cromossomos homólogos. Eles podem ser tanto idênticos ou não em relação ao pai e da mãe. Por quê? Porque existem dois processos que podem acontecer que eles podem modificar esses cromossomos. Primeiro, eu tenho que pensar lá na formação dos gametas, no processo de meiose. Nós temos o crossing over. O crossing over é a famosa permutação, onde os cromossomos podem trocar fragmentos. E eu tenho que lembrar também que podem acontecer tanto mutações gênicas quanto cromossômicas dentro dessa estrutura genética, e isso pode acabar então modificando os cromossomos que nós herdamos e os cromossomos que nós vamos passar adiante para os nossos filhos e filhas, ok? E aí o que acontece? O primeiro passo do exame é você fazer um corte da molécula de DNA. Existem até locais específicos, e nós vamos falar sobre isso agora. Quem que faz esse corte? As famosas enzimas de restrição, que foram encontradas nas bactérias. Então, o que acontece? A enzima de restrição ela é específica para cortes em determinados locais. E a outra etapa desse processo é a eletroforese. E aqui eu trouxe para vocês uma imagem, só para nós relembrarmos. Então, existem vários tipos de enzimas de restrição. Essa aqui é uma que corta, como se fosse um corte a seco. Por quê? Você pode ver que ele separa em duas metades o código genético. E lembrando também, qual que é o local onde as enzimas de restrição vão agir? Elas agem nos famosos palíndromos. Lembra, gente? Palíndromo é onde eu leio do começo para o fim, do fim para o começo, tem o mesmo sentido. Olha só esse DNA aqui. CCCGGG e o seu palíndromo embaixo, CCC-GGG. Então, as enzimas de restrição elas vão cortar nesses locais específicos. E o que é a eletroforese? Ela é uma técnica que os pesquisadores utilizam uma placa de gelatina especial preparada para isso. Essa placa de gelatina recebe a solução. Essa solução já tem esses fragmentos de DNA cortados anteriormente e é colocada essa solução em fendas localizadas em uma das extremidades dessa placa de gel. E o que acontece? Onde você coloca ali a solução, é conectado o polo negativo de uma fonte geradora de corrente elétrica. Porque tem tudo a ver com migração dessa solução dentro dessa placa a partir de uma mudança de polos mesmo. Na extremidade oposta, é ligado então o polo positivo da fonte. É basicamente isso. Você tem ali uma caixa, essa caixa então você vai acondicionar essa placa de gel. Lá em cima, onde tem aqueles poços que são as fendas, são o local onde você coloca a solução contendo o DNA fragmentado. Lá onde você colocou a solução, coloca no polo negativo.
Aqui na outra extremidade, você liga o polo positivo da fonte de energia. O que que acontece? Se eu tenho negativo e positivo, com certeza vocês vão lembrar da física, vocês vão lembrar do conceito de diferença de potencial. Isso faz com que os fragmentos de DNA se desloquem em direção ao polo positivo, uma vez que eles têm uma carga elétrica negativa, que é da característica do DNA. E aí o que que acontece? O DNA então vai se movimentar entre as fibras do gel. Ali, ó, nessa placa de gelatina, entre o gel existem várias fibras. E aí, quanto menor for o tamanho dos fragmentos, mais rápido, maior será a velocidade de deslocamento e mais longe vai andar esse fragmento de DNA. Quanto maior o fragmento, ele vai ser mais pesado. Ou seja, ele se desloca lentamente. Tem tudo a ver com peso, galera. Olha só, se ele for leve, ele vai andar rápido. Se ele for mais pesado, ele vai deslocar lentamente nessa placa de gelatina. E aí o que que acontece? É como se fosse uma escada de DNA. Então as amostras ficam no polo negativo, elas são carregadas, você liga então a máquina, e aí os fragmentos vão se movimentar pelo gel. Se eles forem grandes, eles ficam em cima, peso médio mais ou menos na metade da placa, e se eles forem leves, os menores, eles vão em direção ao polo positivo com mais rapidez. Isso no final, inclusive, vai possibilitar eu criar aquela famosa figura de bandas, que é a partir dessas figuras de bandas que a gente compara o DNA entre duas ou mais pessoas, beleza? E aí o que que acontece? Quando você desliga o campo elétrico, o movimento para. Então os fragmentos de mesmo tamanho vão estacionar juntos. Ou seja, eles vão ficar na mesma posição da placa e eles formam então essas faixas ou bandas. Em seguida, essa solução, essa placa, né, com a solução, é tratada com outra solução de brometo de etídio. Essa solução faz com que as moléculas de DNA elas emitam luz quando ela entra em contato com uma luz ultravioleta e aí sim nós conseguimos observar então essas bandas. Então é basicamente esse tipo de processo que é feito para quê? Para depois acontecer a comparação dessas bandas. Você comparando essas bandas, você consegue identificar quem tem o maior grau de parentesco, quem tem mais características em comum. Então você pode ver, foi uma placa de gel, você colocou a solução nas fendas, ligou essa placa numa fonte elétrica, então você teve a migração do polo negativo para o polo positivo. No final dá isso aí, e você acaba então fazendo a conferência e a comparação entre o DNA. E aí uma outra imagem que mostra o quê? Ela está mostrando a quantidade de pares de base. Quanto mais pares de base, mais pesado vai ser aquele fragmento, ou seja, ele vai ser mais lento. Então aqui eu tenho três exemplos. 5.000 pares de base, 1.500 pares de base e 500 pares de base. Quem que é mais leve? É o que tem a menor quantidade. Por isso que ele está indo em direção ao polo positivo. Beleza, galera? Olha só. E aí o que que acontece? Esses testes são muito utilizados para comparar o quê? Ah, fulano deve ser filho de Beltrano. Então, vamos fazer um teste de DNA. Tem vários programas de televisão que utilizam isso aí para criar uma zona na vida das pessoas. Mas funciona. O exame de DNA, ele chega a ter a eficácia de 99,9% se for bem feito o quê? A coleta, o manuseio e a técnica da eletroforese. O exame de DNA também ele serve para comparar diferentes espécies para verificar o grau de parentesco entre várias espécies, sejam de animais, sejam de vegetais. O exame de DNA também serve para identificar criminosos, possíveis agressores, possíveis cúmplices também de determinadas situações que envolvam vítimas. Né? Você coleta um sêmen, por exemplo, e você pode identificar o DNA do indivíduo a partir desse sêmen. E aí, onde que vai ser identificado? O que o código genético, onde eu vou analisar para fazer esse teste? É justamente em um trecho determinado chamado de VNTR, que em inglês, né, traduzido ao português, significa número variável de repetições em sequência. Por quê? Dentro do nosso código genético, nós temos dezenas de pares de bases, dezenas de pares de nucleotídeos que se repetem em vários trechos ao longo da molécula de DNA. São os famosos palíndromos. Então, você corta esses fragmentos, essas VNTRs, faz a técnica de eletroforese, e isso aí é interessante que elas são específicas. E aí, em 1985, foi criada uma outra técnica que até hoje é muito utilizada. Com certeza, quem está acompanhando as notícias
sobre o bendito coronavírus, quando se comenta sobre o teste feito, fala que o teste da PCR, que é o teste, que é uma técnica chamada de reação em cadeia da polimerase, que vem do inglês, né? Polymerase Chain Reaction. Ou seja, o que que faz? Esse camarada, esse bioquímico, né, a mistura de biólogo com químico, Kary Mullis, em 1975, ele melhorou a eficácia do tratamento e da análise do material genético. Como assim? O que que acontece? O que que a PCR faz? A PCR, ela potencializa o que? Ela acelera a duplicação do código genético. Se você quiser duplicar código genético numa velocidade muito rápida, você utiliza, então, a técnica de PCR. E aí, existem várias enzimas utilizadas, mas a principal é justamente uma determinada TAC-DNA polimerase, que é uma enzima de restrição extraída dessa bactéria chamada de termos aquáticos, que é uma bactéria extremófila, é uma bactéria que resiste a ambientes bem quentes. Porque o que acontece? Uma coisa é você ter o DNA no corpo, sendo feito todos os processos metabólicos, uma coisa é você manusear ele em laboratório. Então, assim, você tem uma enzima que resiste a temperaturas mais altas e você consegue fazer com eficácia in vitro, ou seja, em laboratório, esse tipo de técnica. E aí, conforme eu havia dito, qual que é a grande sacada? A PCR, você consegue obter a quantidade gigante de fragmentos específicos. É como se você pegasse um único fragmento, levasse para o laboratório e, a partir dessa técnica de PCR, você duplica a quantidade de DNA que você quer. É basicamente o que essa imagem representa. Ou seja, quando você fala de PCR, você fala de aumentar os ciclos. Ciclos de quê? Ciclo de replicação. Um fragmento viram 2, 2 viram 4, 4 viram 8, e assim sucessivamente, até você obter o número que você deseja. E a PCR é uma técnica muito utilizada em várias indústrias hoje em dia. É uma técnica bem interessante, bem válida. E aí, só para a gente ter uma ideia de como faz essa análise, eu havia colocado esse exemplo, só que esse exemplo ele acaba sendo lá do exercício 1 da página 23, que ele fala assim que 5 casais alegaram serem os pais de um bebê. A confirmação da paternidade foi obtida pelo exame de DNA. O resultado do teste está esquematizado na figura, em que cada casal apresenta um padrão com duas bandas de DNA, faixas, um para o suposto pai e outra para a suposta mãe comparadas do bebê. E a pergunta é: quem são os pais? Se cair uma questão dessa de Enem, gente, o que você faz? Você compara. Compara o quê? O bebê, lógico, né? Porque é o bebê que eu quero saber. Quem que é o pai desse bebê? E aí você compara quem vai ter a maior quantidade de bandas em comum. Então, por exemplo, aqui, ó, o bebê. Vamos só comparar as bandas que estão em negrito. A primeira banda, quem tem? A mãe do grupo 1, o pai do grupo 2, o pai do grupo 3, a mãe do grupo 4 e ninguém do grupo 5. A segunda banda em negrito aqui do bebê. O 1 não tem, o 2 não tem, ó, o 3 já tem. O pai, o 4 a mãe já tem. E o 5 ninguém tem. Ou seja, eu já vou ficar ali entre o 3 e o 4. E aí, se você fizer todos os comparativos, você vai observar que o casal 3 ele tem muito mais bandas do que os demais casais. Ou seja, o casal 3 são os genitores desse bebê. Um outro exercício aqui que pode cair. Você tem uma criança e você tem a mãe. E aí, a mãe tá falando, ó, tem dois possíveis pais aí, né? Danadinha. Olha só, o que que acontece? Compara a criança com a mãe e com os pais. Pega as duas primeiras bandas em negrito da criança. Quem tem? A mãe. Os pais não tem nenhum. A terceira banda da criança. Quem tem aqui? A em negrito, gente. Sempre isso. A mãe não tem, mas o pai um tem aqui. O possível pai um. Beleza. A quarta banda, quem tem? O pai um e o pai 2. Só que o pai um já tem duas bandas. Primeira, segunda, terceira, quarta. A quinta banda, quem tem? A mãe. Nenhum dos pais. A sexta, quem tem? O pai um. A sétima, a mãe e o pai um. Viram? Ou seja, o possível pai é esse indivíduo número um. É só comparar. Às vezes você fica, mas professor, tá meio assim torto. Usa uma folha de papel e vai comparando banda com banda, e aí você consegue fazer de forma mais rápida e eficaz esse tipo de análise. Galera, o outro ponto dessa análise, lógico, tem tudo a ver, desde lá do Mendel, tudo vem sendo trabalhado para chegar nesse ponto, que é justamente o projeto Genoma Humano. É um projeto que ele começa em outubro de 1990 com um plano de pesquisa, que a ideia era conhecer quem eram os 23 cromossomos, os 23 pares de cromossomos que nós temos. Olha que interessante isso.
O que que eu tenho, o que cada cromossomo representa para um indivíduo humano. Lógico que esse projeto acabou sendo irradiado para várias outras espécies. Nós temos vários projetos genoma acontecendo para várias espécies diferentes. E o projeto Genoma Humano, ele foi financiado por dois órgãos dos Estados Unidos, o Departamento de Energia e o Instituto Nacional de Saúde, além da participação de várias universidades e institutos de pesquisa de diversos países. O que que acontece? Em maio de 98, olha só que interessante, uma companhia particular foi fundada especialmente para conhecer, descobrir e resolver de uma vez por todas o que era esse genoma humano. E essa empresa é chamada de Celera Genomics, até hoje ela existe. E aí ela entrou na disputa. E ela falou que ia conseguir completar o projeto em 3 anos. O consórcio público, né, lá das empresas, das universidades, dos institutos, falou que ia terminar em 4 anos. E o que, que acontece? Eles acabaram optando por trabalhar junto. E aí, em 26 de junho de 2000, os pesquisadores, né, os dois chefes, o Francis Collins, que era o líder do consórcio público, e o Craig Venter, que era o presidente da Acelera Genomics, eles anunciaram a conclusão de um esboço geral do genoma humano. Inclusive, o Craig Venter, ele usou o próprio DNA para fazer o quê? Para descobrir, para entender o seu genoma particular. E aí, esses dois trabalhos foram publicados em duas revistas de renome no mercado. A Science, ou seja, a Acelera Genomics publicou o seu trabalho nessa revista. Eu baixei os arquivos hoje. Esse arquivo da Science tem 51 páginas e a Nature acabou publicando o artigo do quê? Do consórcio público, que tem 62 páginas. Quem tiver interesse é só pesquisar em fevereiro de 2001. Um dia 15 e o outro dia 16 de fevereiro de 2001, as datas de publicação. São trabalhos bem interessantes que demonstram o que os caras conseguiram com esse projeto. E aí, inclusive, são as capas das duas revistas, onde você encontra os artigos. Eu trouxe, de repente, alguém tem interesse. Eu sei que eu tenho vários alunos que se interessam por essa área de engenharia genética. Fica a dica para conhecer um pouco mais sobre o que é esse projeto Genoma. E, lógico, ao longo dos anos, né, depois de 2001, existem vários outros artigos que demonstra o que tem acontecido com esse projeto Genoma Humano. O que, que foi descoberto? Qual foi a principal conclusão? Que o nosso código genético ele tem aproximadamente 3 bilhões de pares de nucleotídeos, ou seja, 6 bilhões de bases nitrogenadas, 6 bilhões de adeninas, timinas, citosinas e guaninas. E desses 3 bilhões, olha que louco isso, só 3% corresponde a genes mesmo, que são os exons, aqueles fragmentos codificantes. 97% são sequências de introns, ou seja, elas não codificam nada, elas não são transcritas para a molécula de RNA. Lembraram disso? E aí, atualmente, o projeto Genoma, depois de descobrir isso, lógico, tem várias outras repercussões por causa dos objetivos que foram descobertos durante o projeto, vários leques de pesquisa se abriram, e um deles é o projeto Proteoma. Olha a loucura agora. Né? Os caras querem identificar todas as proteínas codificadas pelos genes humanos. E aí, se você imaginar, se você pensar, com 4 bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina e guanina, você já tem 3 bilhões de pares de base, imagina a quantidade de combinações. Você imagina que uma proteína ela é composta por 20 aminoácidos. São utilizados 20 aminoácidos para montar uma proteína. E uma proteína pode ter centenas, dezenas, milhares de aminoácidos em suas constituições. Você imagina a dificuldade que vai ser para poder desvendar, então, esse projeto Proteoma. Beleza, galera? Então, como nós já fizemos a questão 1, vamos lá para a questão 4. A questão 4 de Enem, olha que interessante isso, a questão da página 23, de Sala, ele fala da reação de cadeia da polimerase, que é uma técnica de biologia que permite replicação in vitro do DNA de forma rápida. Ele fala que ela surgiu na década de 80, ele fala sobre a dupla hélice, das ligações de hidrogênio, 2 entre adenina e timina, 3 entre citosina e guanina. Beleza. E ele fala para mim o seguinte, qual dos segmentos de DNA será o primeiro a desnaturar totalmente durante o aumento na reação de PCR? Se você aumenta a velocidade de uma reação, você logo aumenta uma temperatura. Lembra lá da aula de enzimas? Então, se você não tiver ninguém para mediar aí,
a temperatura aumenta. E se aumenta, a proteína ela é desnaturada. E aí, o que acontece? Qual desses segmentos vai ser o primeiro a desnaturar durante, então, o aumento da reação da PCR? A, B, C, D ou E. Professor, como é que eu vou descobrir isso? Gente, é bem simples. Você conta a quantidade de ligações gênicas. Ou, perdão, a quantidade de ligações de hidrogênio. Aquela que tiver a menor quantidade de ligações é a resposta correta. Por exemplo, vamos pegar aqui, ó, a letra A. Como é que você conta? Ó, G mais GC, guanina citosina, tem quantas? Tem 3 ligações. Então, para cada um desses pares, você vai contando a quantidade específica. Então, olha, ó, 3, 6, 9, 12. Timina e adenina tem duas, tá, galera? 14, 16, 19, 22. Então, já não é a letra A. Letra B. 3, 6, 8, 11, 14, 16, 19, 21. É menor que a letra A, então pode ser. Vamos ver a letra C. 2, 4, 6, 8, 11, 14, 16, 18. É a menor das três até agora, né? A menor quantidade de ligações, ou seja, mais fácil de desnaturar essa molécula específica. Gente, a resposta correta é a letra C. Mas eu quero que vocês façam a contagem da letra D e da letra E, tá? Elas têm mais que 18, mas eu quero que vocês façam para aprender como resolver um tipo de questão dessa. Beleza, galera? Então, por hoje é só. Até a próxima aula de biologia. Valeu!